santos na glória de Deus, exultam de alegria, exultam de alegria. Alegram-se os santos na glória de Deus, exultam de alegria, exultam de alegria. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador, rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Alegram-se os santos na glória de Deus, exultam de alegria, exultam de Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs e todos os que nos acompanham através dos meios de comunicação, experimentamos hoje esta alegria dos santos na glória de Deus ao celebrarmos a memória de São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja. Um grandíssimo homem de Deus que nos ensina a não desistirmos desta fidelidade inteira à vontade de Deus, uma fidelidade que passa tantas vezes pela noite escura da fé, mas que nos permite sempre sentir essa presença viva do Senhor em nós. Foi assim com São João da Cruz e será sempre assim conosco, quando o nosso coração não desiste de procurar e de sentir essa presença de Deus, que às vezes parece rara, mas que é autêntica. O Senhor jamais nos abandona no caminho da nossa vida. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor,
Senhor, que inspirastes ao presbítero São João da Cruz a perfeita abnegação de si mesmo e o ardente amor à cruz, concedei que, imitando o seu exemplo, cheguemos à contemplação eterna da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Sofonias. Eis o que diz o Senhor: ai da cidade rebelde e impura, ai da cidade opressora. Não escutou nenhum apelo, nem aceitou nenhum aviso. Não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Mas eu darei aos povos lábios puros, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de coração unânime. Do outro lado dos rios da Etiópia, os meus adoradores virão trazer-me ofertas. Nesse dia não te envergonharás das ações com que me ofendestes, porque afastarei do meio de ti os fanfarrões e arrogantes, e não tornarás a vangloriar-te no meu santo monte. Só deixarei ficar no meio de ti um povo pobre e humilde, e procurarão refúgio no nome do Senhor os sobreviventes de Israel. Não voltarão a cometer injustiças, não tornarão a dizer mentiras, nem mais se encontrará na sua boca uma língua enganadora. Por isso terão pastagem e repouso, sem que ninguém os perturbe. Palavra do Senhor. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O pobre clamou, o Senhor ouviu. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, e escutem e alegrem-se os humildes. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor ouviu, salvou de todas as angústias. O pobre clamou, o Senhor ouviu. A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para
para apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, livrou-os de todas as angústias. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva-os de ânimo abatido. O Senhor defende a vida dos seus servos. Não serão castigados os que nele se refugiam. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: Não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: Eu vou, Senhor. Mas de facto não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam-lhe: O primeiro. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus caros irmãos e irmãs, neste caminho de Advento que estamos a percorrer, somos hoje ajudados pela recordação, pela memória que estamos a fazer de São João da Cruz, este grande homem de Deus que nos ensina esta busca permanente como um caminho interior que somos chamados a percorrer para encontrarmos o Senhor, para o consentirmos na nossa vida. Um caminho que não pode estar sujeito às desilusões e às dificuldades que ele tantas vezes comporta, às noites escuras por que passa. São João da Cruz ensina-nos isso mesmo, reconhecendo esta presença viva de Deus na nossa vida, esta presença que na Eucaristia se torna, como ele diz, uma fonte que mana e corre, ainda que seja noite, tantas vezes na nossa vida. O Senhor aí está. Neste caminho de Advento, somos convidados então a viver em piedosa e alegre expectativa a vinda do Senhor à nossa vida e à nossa história. Nós bem sabemos que Ele já veio e que virá no fim dos tempos, mas devemos saber e acolher com toda a disponibilidade de coração e de vida que Ele vem hoje ao nosso encontro. Está aqui com a força da sua palavra, dos sacramentos, do testemunho dos que nos precederam na fé e lhes foram fiéis, para nos convidar a uma conversão permanente, fazendo-nos experimentar a sua alegria e a sua paz. A alegria e a paz são frutos que atestam esta presença de Deus em nós. Escutamos nestes dias as profecias messiânicas que anunciam a vinda do Messias. E hoje o profeta Sofonias fala-nos de uma cidade nova, onde ficará um povo pobre e humilde, que procurará refúgio no Senhor, que procurará refúgio no nome do Senhor. Esse povo pobre e humilde, que clama e é escutado pelo Senhor. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. Pobreza e humildade são duas atitudes potentíssimas no caminho da nossa conversão para acolhermos o Senhor que vem. Tantas vezes temos ouvido neste caminho do Advento os profetas a dizerem que as montanhas têm de ser abatidas, que os vales têm de ser preenchidos. A graça da pobreza e da humildade são esse dinamite espiritual que permite destruir essas montanhas do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que servem tantas vezes de biombo e nos impedem de ver Deus e de deixar que Ele entre em nós e de o ver na vida uns dos outros, na vida dos irmãos, na história de cada um, na vida da igreja que somos. Pobreza e humildade levam-nos a fixar no essencial que é Deus, que vem ao nosso encontro, e a ter as mãos vazias para que Ele as preencha, para o podermos acolher e deixarmos que Ele nos habite. Pobreza e humildade são duas atitudes que para o nosso tempo parecem contra a natura, realidades tendencialmente reduzidas a palavras mais ou menos piedosas e tantas vezes sem consequência ou de consequência reduzida a uma mera importância social. E, no entanto, caríssimos irmãos e irmãs,
O Senhor aponta-nos estas duas atitudes como o segredo da vida crente, como o segredo da nossa vida. Atitudes que neste tempo podemos contemplar em João Batista e em Maria de Nazaré. Os pobres e humildes de Israel que anunciam e acolhem o Messias, esse Messias que derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes e enche de bens os famintos. No Evangelho, Jesus advertia-nos mais uma vez para a necessidade de sermos coerentes. Não chegam as palavras, são necessárias as atitudes. O cristão é uma pessoa do concreto. Palavras, diz o povo, leva-as o vento. Somos chamados a ser homens e mulheres do concreto. Somos chamados a uma escuta disponível desta palavra do Senhor para a podermos concretizar. E neste sentido, Jesus aponta-nos João Batista. João Batista veio até vós, diz Jesus no Evangelho, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele, isto é, não fizeste o que ele diz. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram, esses concretizaram. Vocês que são muito religiosos, diz Jesus, não ligastes nenhuma a João Batista, mas eles, que eram os excluídos, acreditaram nele. Por isso, vão à vossa frente. Então, o que nos pede João Batista hoje? Qual o seu convite? O convite que foi aceito pelos últimos do seu tempo e lhes permitiu ir adiante dos outros para o reino de Deus. Qual é este convite? Meus queridos irmãos, não se trata de um discurso complicado. É apenas uma palavra. Convertei-vos. Convertei-vos. Mudai de vida, mudai de mentalidade, mudai de atitude. Convertei-vos. É a grande palavra. Como poderemos traduzir na nossa vida, então, este convite de João Batista à conversão? Não são poucos aqueles que pensam que, em alguns períodos do ano, sobretudo nas proximidades do Natal e da Páscoa, é necessário fazer qualquer coisa boa. Isso é bom, não é mau, mas é pouco. Creem assim poder sossegar a consciência para sentir um pouco de paz e como que uma utilidade compensatória. Mas reparem, se o cristianismo, se a nossa fé fosse uma genérica proposta de valores ou consistisse numa ética do amor, isso seria suficiente. Mas não é assim. A nossa fé, antes de mais, é acolhimento de uma pessoa, Jesus Cristo. A nossa fé, antes de mais, é acolhimento de uma pessoa que tem um nome, um rosto, uma história, Jesus Cristo, que sobre a cruz nos revela o rosto misericordioso do Pai e nos oferece o Espírito Santo. É este Senhor Jesus que nos conduz neste caminho do Advento para o mistério do seu nascimento na nossa história, onde Ele quer ser acolhido de novo por nós. Por isso, converter-se quer então dizer não apenas mudar o nosso modo de agir, mas dar espaço a Cristo na nossa vida e, renovados pela ação do seu Espírito, ter em nós os mesmos sentimentos de Jesus, ter em nós o estilo de Jesus, ter em nós a vida de Jesus. Percebemos assim que não são as nossas boas ações que fazem com que Deus, no seu amor, olhe para nós, mas é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, que torna em nós possível a conversão.
Deus dos vivos, suscitai em nós o desejo de uma verdadeira conversão, para que, renovados pelo vosso Espírito Santo, saibamos realizar em cada relação humana a justiça, a humildade e a paz que a encarnação do vosso Verbo fez germinar sobre a terra. Assim rezamos. Caríssimos irmãos e irmãs, em cada celebração eucarística, o Senhor nos faz entrar na força do seu Espírito, que como um fogo nos purifica sempre e santifica, fazendo de todos nós uma oferta agradável a Deus. Peçamos ao Senhor neste dia, por intercessão de São João Batista, de Maria, nossa Mãe, dos santos pastorinhos que veneramos nesta Basílica e de São João da Cruz que hoje celebramos, peçamos ao Senhor a graça de assumirmos humildemente a nossa pobreza, para nos podermos alegrar sempre com a riqueza da sua vinda, da sua presença, da sua salvação. Que Maria, a serva humilde, interceda por nós e nos conduza pela sua mão ao santo nascimento do nosso Redentor. Irmãs e irmãos, a palavra que escutamos é tão viva que ninguém pode ficar indiferente. Inspirados nela, oremos ao Senhor dizendo: convertei-nos, Senhor. Convertei-nos, Senhor. Pela Igreja que olha a vida com os olhos de Cristo, pelos fiéis que dizem não, mas se arrependem, e por aqueles que lhe dizem sim, mas nada mudam, oremos com esperança. Convertei-nos, Senhor. Por todos aqueles a quem Deus dá lábios puros, pelos homens públicos que se respeitam mutuamente e pelos cidadãos que resistem à prepotência, oremos com esperança. Convertei-nos, Senhor. Pelos defensores dos direitos da família, pelos que se opõem aos políticos arrogantes e pelos que defendem a sua fé na praça pública, oremos com esperança. Convertei-nos, Senhor. Pelos pecadores e pelas mulheres de má vida, pelos que rejeitam totalmente o terrorismo e pelos que creem noutra solução dos conflitos, oremos com esperança. Convertei-nos, Senhor. Pelos paroquianos que celebram a penitência, pelos filhos que obedecem a seus pais e pelos nossos defuntos que amaram a Cristo, oremos com esperança. Convertei-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que escutais o pobre que a vós clama, eliminai da terra todos os males e encheia de todos os bens, por Cristo nosso Senhor. Amém. Captivum solve Israel.
eos adveniens, noctis de pelle nebulas, dirasque noctis tenebras. Gaude, gaude, Emmanuel, nascetur prote Israel. Oremos. Deus Todo-Poderoso, olhai para as ofertas que vos apresentamos na festa de São João da Cruz e fazei que, celebrando o memorial da paixão do Senhor, conformemos a nossa vida com estes santos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, princípio e fim de todas as coisas, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças e cantar-vos um hino de bênção e de louvor. Vós nos escondestes o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Nesse dia tremendo e glorioso passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Agora Ele vem ao nosso encontro em cada homem e em cada tempo, para que o recebamos na fé e na caridade e demos testemunho da gloriosa esperança do seu reino. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São João da Cruz, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. O Senhor preparará banquete para todos os povos no seu Monte Santo. O Senhor preparará banquete para todos os povos no seu Monte Santo. Ele arrancará o véu de luto que cobre todos os povos. O Senhor preparará banquete para todos os povos no seu Monte Santo. O Senhor enxugará as lágrimas de todas as faces, aniquilará a morte para sempre. O Senhor preparará banquete para todos os povos no seu Monte Santo. Dir-se-á naquele dia: este é o nosso Deus, nele confiamos e ele nos salva. O Senhor preparará banquete para todos os povos no seu Monte Santo.
Este é o Senhor em quem confiamos. Congratulemo-nos e rejubilemos com a sua salvação. O Senhor preparará um banquete para todos os povos no seu Monte Santo. chamais a darem testemunho, a serem como a luz que brilha sob os montes. Mandai-nos mensageiros, Senhor, para a terra inteira. Mandai-os, ó Senhor, e o mundo cantará a vossa glória. Oremos. Senhor nosso Deus, que de modo admirável revelastes no presbítero São João da Cruz o mistério da cruz, concedei-nos que, fortalecidos por este sacrifício, vivamos fielmente unidos a Cristo e trabalhemos na Igreja pela salvação do mundo.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Eu noblesse de religioso objeto. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, desejo-vos a todos os que estão aqui no santuário um feliz dia de peregrinação e a todos os que nos acompanharam, que em todos nós ecoe este convite de João Batista: convertei-vos. E nestes dias que precedem as celebrações do Natal do Senhor, que a nossa conversão possa também passar pela celebração do sacramento da reconciliação, que nos perdoa os pecados e nos configura mais vivamente com o Senhor Jesus. Continuação de um santo tempo e de caminho de advento para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria, fonte da esperança, neste tempo